O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versos 7 e 8. Depois Colossenses, capítulo 4, versos 12 e 13. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre ser cristão numa cultura de celebridades. Ser cristão numa cultura de celebridades. Veio um colega de ministério um dia almoçar aqui comigo. Eu levei para almoçar, todo mundo sabe, no Jack's Lunch. E o prato mais caro são R$25. Trouxe ele. E aqui no pátio ele me disse: mas Arival, você é uma celebridade. A igreja presbiteriana de Pinheiros é uma igreja de celebridades. Você está andando num Fit batido, velho desse. Você não tem vaga reservada aqui no estacionamento. Pastor titular. Eu falei, é para ter? E aquilo me inculcou muito. Porque eu descobri que aquilo que está acontecendo na sociedade sem Deus está sendo trazido para dentro da igreja. Então, pastor agora é celebridade? Cantor é celebridade? Então nós precisamos ver isso à luz da palavra de Deus. Tá certo? E se você vier almoçar comigo, abrir um restaurante novo aqui no Pão de Açúcar. Com R$20 você almoça bem, tá? Agora, se você quiser pagar, aí nós vamos para fogo no chão, fogo na terra. Você escolhe. E eu não vou trocar de carro, não. Eu gosto do Fit. Vai ser Fit sempre, até morrer. O meu mestre, o meu senhor, andava a pé e andou de jumento. Quer dizer, se ele vivesse, ele ia ser nordestino. Andar de jumento, né? Então, nós estamos vivendo, irmãos, Anitta é celebridade? Não me processa não, Anitta, estou só brincando com você. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8. O que diz? Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses capítulo 4, versos 12 e 13. Vamos ler juntos, por favor. Colossenses 4, 12 e 13. O que diz aí? Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Existe uma figura de linguagem que junta dois termos que são opostos. Por exemplo, cristão, celebridade. Se você é cristão, você jamais será uma celebridade. Eu fui estudar esse assunto, pesquisar. Final do século passado, começou nos Estados Unidos
implantar essa cultura de celebridade. Artistas, jogadores de futebol, emprestam a sua imagem para empresas, para indústrias, para vender aquela imagem ou associar a imagem daquele artista com aquele produto. E de uma hora para outra, o sujeito se torna uma celebridade. Só que esse conceito de celebridade, ele está ligado ao conceito de imagem. É uma imagem que é construída do ponto de vista do marketing. Sabe a revista Caras? O pastor abriu a casa dele, uma mansão, e aparece a mulher falsamente costurando. Sabe aquele negócio que não é, mas parece que é? Isso significa vender uma imagem que não é verdadeira. E isso na Bíblia significa o quê? Idolatria. Idolatria. O crente só tem duas palavras: sim, sim, não, não. Ele é o que ele é diante de Deus. Ele não é o que ele pensa que é. Ele não é o que os outros pensam que ele é. Ele é o que Deus acha que ele é. Então baixa a sua bola. Baixa a sua bola. Se você veio para Pinheiros ou está aqui esperando tapete vermelho, tapinha no ombro, você não vai ter não. Você vai ser tratado como gente, crente. Vai ser amado, vai receber. Mas esse tipo de coisa não pode existir. Nós temos aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha na sua equipe, como filho da fé, um homem chamado Epáfras. Não confundir com Epafrodito. E esse Epáfras, ele se converteu no ministério de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso. Ele era natural, Epáfras, da cidade de Laodiceia. E ele então se tornou um missionário. E ele foi lá, em Laodiceia, em Herápolis e em Colossos. E ele planta ali as 3 igrejas. E agora, ele deixa a cidade de Colossos e vai visitar Paulo em Roma. Chegando em Roma, ele fica preso, junto com Paulo. E ele então passa as informações da igreja de Colossos, que estava sendo invadida por uma heresia chamada gnosticismo. E Paulo então, que nunca tinha ido em Colossos, que não plantou nenhuma dessas igrejas, escreve uma carta, essa carta aos Colossenses, especificamente para essa igreja, de acordo com as informações de Epáfras. E aqui, o apóstolo Paulo vai descrever quem é Epáfras. Eu quero usar a figura de Epáfras para mostrar para vocês o que é ser celebridade do Reino de Deus. Tá certo? Veja lá, do versículo 7, do capítulo 1. Diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Grifa essa palavra aí, conservo. A palavra no grego é sinodulos. O que significa isso? A palavra dulos é a palavra para escravo. Escravo que é propriedade do seu senhor, que não tem direito, que não tem planos, que a única razão da sua existência é servir ao seu Senhor. E Jesus coloca esse mesmo conceito e ele diz: depois que nós fizermos tudo o que nos foi mandado, nós ainda somos o quê? Servos o quê? Inúteis. Porque nós fizemos somente aquilo que nós deveríamos fazer. Mas quando Paulo acrescenta essa partícula, co, ou com, servo,
Paulo está dizendo, eu e ele, nós somos servos, nós somos escravos do mesmo Senhor. Não existe hierarquia espiritual. Pastor não é melhor do que ovelha, porque pastor é ovelha. Esse negócio de pastor, botar nome de ministério, esse negócio de cantor, achar que ele está acima dos outros, isso é heresia. Paulo diz, sou o quê? Conservo amado. Vai para Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Paulo, ao se identificar aos romanos, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele vai usar a mesma palavra, doulos. Então Paulo é apóstolo. Apóstolo. Mas ele não se fez apóstolo. Diz aí, ele foi o quê? Chamado para ser apóstolo. Não foi ele que se proclamou, eu sou apóstolo. Eu sou dono do ministério. Eu estou abrindo aqui uma igreja. Eu sou o cara. Não. Pelo contrário. Presta atenção, deixa o homem sentar. Olha para cá. Vamos, por favor, lá em 2 Coríntios, meus amados irmãos. Na época de Paulo, capítulo 12, por favor. Na época de Paulo, havia uma cultura de celebridades, principalmente na igreja dos Coríntios. Por isso que o verbo corintianizar é muito negativo, tá? Nada contra. Lá, na igreja de Corinto, os crentes diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Apolo era um orador tremendo. Paulo, a sua presença, ele era feio. A sua presença era inexpressiva. E a sua fala era cansativa. Você se lembra que o jovem que estava na janela dormiu e caiu. E ele pregava muito, muito, aquela voz, sabe? Aquela mesma toada. E lá na igreja de Corinto começou a surgir os super apóstolos. Apóstolos. Levando o apóstolo Paulo a argumentar no capítulo 12, veja aí. Paulo diz assim, eu não quero, mas se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. E Paulo é tão humilde, que ele vai usar na terceira pessoa. Ele diz, conheço o homem, esse homem é ele. Em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu é onde está o trono de Deus. Ele foi arrebatado para a presença de Deus. E ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se o corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Mas veja no versículo 7, que ele vai dizer, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto o que? Um espinho na carne. Então, nenhum crente pode se vangloriar do seu relacionamento com Deus, usar isso como se ele fosse mais espiritual. Vocês estão entendendo ou não? Outro dia eu vi uma publicidade, venha escutar um pastor que foi no inferno e voltou. Falei, tá danado. Porque quem vai para o inferno volta. Irmãos, preste atenção.
Nós estamos criando dentro da igreja evangélica monstros. E o pior é que a igreja está gostando disso. O cara chega para você, ele não pergunta quantos membros tem a igreja de Pinheiros, quanto é que arrecada, quantos seguidores você tem no Instagram, no YouTube, pastor Arivaldo, quantos inscritos. Está assim. E há muita coisa que está sendo construída, imagem, que é falsa. É ilusão. Porque eu e você, nós somos o quê? Conservos. Nós somos doulos, escravos. Escravos irmãos. Nós estamos na mesma senzala do nosso Deus. Amém? Então, não deixe o diabo incensar você. Quando você se enche mesmo assim, vai se enchendo, feito bola de soprar, o Espírito Santo vai lá e fura com o alfinete. Aí você murcha. Seja humilde, tá? Porque nós somos o quê? Conservos. Mas veja no texto, lá de Colossenses, que Paulo vai usar uma segunda característica de Epáfras. Ele diz assim: nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Grife essa palavra ministro aí, porque essa palavra ministro no grego é uma segunda palavra para servo, que é a palavra diáconos. E diáconos aqui significa, na sua origem, aquele que serve às mesas, aquele que trabalha para o benefício do outro. Mas ele é um diácono, mas ele não é fiel às pessoas. Ele é fiel a quem? A Cristo. A única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. Deus quer encontrar você fiel. Essa palavra diáconos, ela é muito forte também, porque tira de nós todo o espírito de celebridade. Se você está achando que você é celebridade, você não é, cara. Você é diácono. Sabe por quê? Vamos lá para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Havia uma discussão dentro do colégio apostólico. Antes, veja lá em Marcos 9, 33, 34, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Versículo 34, dê comigo. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o quê? O maior. Quem é o maior? Veja que essa discussão está onde? No colégio apostólico. Depois os romanos criaram o vigário, o bispo, o cardeal e o papa. E separou o povo do clero. Dividiu a igreja. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser o maior. Qual é o maior pregador? Qual é o maior isso? Qual é o maior aquilo? E tem gente que para provar que é maior faz um currículo falso. Cuidado, tá? Não deixe que essas ilusões do mundo acadêmico venham para a sua vida pessoal como crente. Como crente. Veja Marcos, capítulo 10. Tiago e João chegam para Jesus, no versículo 35 em diante, e diz: mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu quero o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. Só o presidente.
Sabe o que Jesus diz para ele? Jesus diz assim no versículo 38, não sabeis o que pedis. Mas veja lá, que ouvindo isto, no versículo 41, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, porque todo mundo queria também assentar um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus, lê comigo o versículo 12. Mas Jesus, chamando-os, vamos ler, para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, não é o primeiro, grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Presta atenção que essa palavra servo de todos é a palavra diáconos. E Jesus então vai colocar no versículo 45, veja aí. Pois, vamos ler juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz, eu vim para ser diácono, e eu vim para dar minha vida por vocês. Amém? Agora vamos para 1 João 3,16. A Bíblia lá, 1 João 3,16. Você quer ser celebridade da igreja? Quer ser o primeiro? Quer ser o grande aqui? 1 João 3,16. Não é João não, é 1 João. Que ninguém gosta, todo mundo gosta de João 3,16, mas 1 João 3,16 ninguém gosta. Veja o que diz 1 João 3,16, o que é que diz aí? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quer ser celebridade aqui em Pinheiro, no reino de Deus? Então dê a sua vida. Só que você não vai ser celebridade aqui não. Você vai ser celebridade lá no céu. Preste atenção, não se preocupe com as manchetes da terra. Se preocupe com o que Deus está achando você lá no céu. Vocês estão entendendo ou não? Então não pode ter pastor com segurança. Segurança. Pastor que quando sai, vai 3 seguranças com radiola. Tem pastor que chega na igreja e vai acendendo a luz. Ele vai pá, 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 pá. Isso não é pastor. Pastor está no meio das ovelhas. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastor está no meio, fedendo com as ovelhas que fede, e cheiroso com as ovelhas cheirosas. Está lá no meio. Então, irmãos, esse mundo de celebridade é falso. É falso. É vaidade. É carnalidade. É imaturidade. Foi o orgulho que expulsou Satanás da presença de Deus. Foi o orgulho que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso, porque eles queriam ser iguais a Deus. E quando eu trabalho a minha imagem para vender uma imagem de celebridade, sabe o que eu estou me colocando no lugar de Deus. Então, fica calmo. E a Bíblia diz que a soberba precede o quê? A ruína. Cuidado. Mas vamos voltar lá para Colossenses capítulo 4. Então, Epáfras, ele é o que? Um conservo. Então você conserva. Não tem nada a ver com conservante, tá? Conservo. Servimos juntos ao mesmo Deus. Iguais. Segundo, todos nós somos diáconos. Jesus foi o maior dos diáconos. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Você quer ser celebridade no reino de Deus? Sirva a todos. Dê a sua vida.
em prol do reino de Deus. Terceiro lugar, Paulo vai dizer, porque Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos. Epáfras veio de Colossos para visitar Paulo. Passa todas as informações da igreja. Paulo então escreve e no final ele faz uma saudação. Ele diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Essa expressão dentre vós, que é daí de Laodiceia, que é de vocês, que veio do barro. Diz assim, o que ele é agora? Servo de Cristo Jesus. Ele é conservo, ele é diácono e agora ele é servo de Cristo Jesus. E aqui eu quero dizer para você que Paulo vai dar um dos maiores testemunhos que um crente poderia receber. Porque onde houver oração, não tem celebridade. Onde houver coração quebrantado e contrito, não tem celebridade. E esse texto é lindo, porque ele vai dizer: o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda boa vontade. E ele deu testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Paulo com ele na prisão, via como Epáfras orava, intercedia, se preocupava pelos seus irmãos que estavam lá naquelas igrejas distantes. E aqui, esse servo de Cristo, ele vai assumir o que Cristo faz por nós. Cristo está fazendo o que por mim e por você no céu? Intercedendo. Se ele é servo de Cristo, ele é um intercessor. Ele vai orar. E aqui, meus amados irmãos, o qual se esforça sobremaneira. Essa é uma palavra no grego que significa uma luta agonizante. É o esforço de um atleta para vencer uma competição. Paulo usa essa expressão, ele luta por vós em oração. Oração é uma batalha espiritual. O diabo não quer que a gente ore, eu não quero orar. As circunstâncias fazem com que haja dificuldades na minha agenda para orar. E Paulo vai usar esse conceito, ele luta. Veja lá Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus. Amém? Luteis juntamente o quê? Comigo. Lutar aí é a batalha da oração. É o esforço para orar. É a agonia da oração. Mas veja que esse intercessor, ele ora quando? Continuamente. Ele ora pessoalmente, ele diz, por vós. Ele ora objetivamente, intencionalmente, porque ele quer que aqueles crentes sejam conservados perfeitos e plenamente convictos em toda o quê? A vontade de Deus. Ele não ora por coisas materiais, ele não intercede por família, por doença, ele intercede pela vida espiritual. E esse é um ponto, meus amados irmãos, que nós precisamos aprender, porque tudo que nós precisamos como filhos, do ponto de vista existencial, você nem precisa orar. Deus vai dar para você. Quando a gente ora por comida, ora por isso, é falta de fé. Porque Deus sabe de que necessitamos dessas coisas.
E Ele é nosso Pai, Ele é nosso supridor. Mas nós precisamos aqui aprender a orar uns pelos outros para que cada um seja conservado perfeito. A palavra perfeito aqui é maduro. Presta atenção, um crente maduro, ele entende que ele não é celebridade. Um crente maduro, ele entende que a celebridade é Cristo. Que quando o sol brilha, as outras estrelas o quê? Se apagam. Ele é o sol da justiça. Ele é o cara. Como diz Roberto Carlos. Ele é o cara. Não sou eu, não. O cara é Ele. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. E aqui, meus amados irmãos, eu acho lindo esse versículo 13. Ah, se Paulo desse um testemunho desse comigo, eu acho que eu seria arrebatado. Já virei celebridade, né? 13, ele diz assim: e dele dou testemunho de que muito se preocupa, não é pouco não, muito se preocupa por vós e pelos da Odisseia e pelos de Herápolis. Irmãos, vamos fazer uma aplicação prática aqui. Não existe a possibilidade bíblica de você ser um servo celebridade, um diácono celebridade, um intercessor celebridade. Você sempre será servo. E se o diabo buzinar isso no seu ouvido, não dê ouvido não, que você vai sofrer. Porque o diabo, ele promete, mas não dá. Tem muita gente, cantor, artista, que faz pacto com o diabo para se tornar famoso, celebridade. Acaba na ruína, na destruição. E a Bíblia diz que quem se humilhar, será o quê? Mas exaltado por quem? Por Deus. É Ele que nos exalta. No tempo certo. Ele que nos exalta verdadeiramente. É Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará sobressair a tua justiça, como o sol ao meio-dia. Quando todos lhe atacarem, o Senhor lhe defenderá. Amém? Então, os diáconos na saída distribuem a sandália da humildade. Tá certo? Você não é celebridade. No reino de Deus não existe o quê? Celebridade. Não importa quantos seguidores você tem no Instagram, né? Não importa nada disso. Nós somos aquilo que nós somos diante de Deus. Amém?